João, o Evangelho de João, no capítulo de número 3. Glória a Deus. Capítulo de número 3, nós vamos ler o verso de número 16. Quero agradecer nosso pastor Emanuel pela grande e rica oportunidade. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado, viu? É muito bom estar na casa de Deus e nessa oportunidade poder compartilhar com os irmãos um pouquinho da palavra do Senhor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ficar com o comecinho deste versículo. Porque Deus amou. Eu quero, com a graça de Deus, compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor dentro desse tema. Deus amou. Eu fui pesquisar, irmãos, acerca dessa frase, logo na língua portuguesa. Eu não sou muito chegado em português, não, irmãos. Sou sincero para vocês. Era uma matéria que eu era péssimo na escola. Era a língua portuguesa. Mas, pesquisando, descobri que nessa frase, Deus amou, nós temos o sujeito. O sujeito da frase é Deus. O verbo amou, de amar. E o tempo verbal, e aí que me chamou muita atenção, o tempo verbal pretérito perfeito do indicativo. Pretérito perfeito, ele fala, ele demonstra, ou ele indica uma ação completa no passado. Vou simplificar aqui para nós, irmãos. Deus realizou a ação de amar e ela se cumpriu. Na parte teológica, ou teologicamente falando, o amor de Deus não ficou no passado, mas foi um ato histórico com efeitos contínuos, sendo que a forma verbal amou aponta para um evento concreto, a entrega de Cristo. O amor, a indicação da ação completa do passado, que durante toda a história vem desenrolando nas páginas da Bíblia Sagrada, culmina ou concretiza-se, chega-se ao clímax na entrega de Cristo. Ele amou, Ele ama, Ele continuará amando. Amar, o marco foi a cruz, ali foi o marco da história, o marco do amor de Deus. Ali é o clímax do amor de Deus que estava no seu coração. Mas esse Deus, Ele amou, Ele ama, Ele continua amando a mim e a você. Glória a Deus. É o ato completo na história. A cruz aconteceu. O verbo grego usado ali para amor, para amar, é ágape, né?
Eu não sei falar muito bem grego, agapao, alguma coisa assim, mas fala de um amor sacrificial, fala de uma decisão de Deus. Uma vez por todas Deus amou, na cruz Deus amou, o pastor Eliseu. Uma vez por todas Deus decidiu amar. E o amor de Deus não é de palavras, o amor de Deus não é baseado na emoção. Enquanto meu filho, ele está fazendo o que me agrada, eu estou feliz com meu filho, estou feliz com a minha filha, estou feliz com a minha igreja, olha como eles estão me servindo, eu vou amar eles. Aí no momento que tropicamos, que falhamos, que erramos, que pecamos, aí na emoção, no calor, aí Deus fala, não vou amar mais. Não é assim. O amor de Deus não é emoção, o amor de Deus não é palavras, o amor de Deus é decisão. É tão decidido que a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Deus decidiu tanto que mesmo nós falhamos, erramos e pecamos, Deus amou, e Deus amou de tal maneira que Deus deu. E o que Deus deu? Deus deu o seu Filho para que morresse no meu e no seu lugar. Um amor sacrificial e um amor unilateral, independente das nossas ações, independente do que sentimos, independente do que fazemos, independente do que falamos, independente da maneira que vivemos. Deus amou, Deus amou, Deus amou. Aleluia! E a gente vê o desenrolar na Bíblia Sagrada, o amor de Deus, a ação completa desse amor. Quando a gente olha lá em Gênesis, acompanha comigo, irmãos, no capítulo de número 3, a gente vê a queda do homem. A serpente foi lá, enganou, o versículo 7: depois que eles comeram do fruto, os olhos se abriram, viram que estava nu. Aí eles costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si, aventais para si, porque eles descobriram que pecaram, transgrediram a lei de Deus. Aí eu quero conjecturar aqui, irmãos. Imagina a serpente lá: agora eu acabei com o projeto de Deus, agora eu baguncei a casa de Jeová, baguncei o paraíso. Agora eu quero ver o que ele vai fazer agora. Fiz a mulher pecar, fiz o homem pecar, eles descobriram o pecado, sabem o que é certo e o que é errado, fizeram lá uma forma de auto se justificar, costuraram com as folhas da figueira. Agora o que ele vai fazer? Irmãos, é tão interessante a palavra de Deus, que Deus, Ele procura o homem se esconde de Deus, e aí Ele vem e fala assim: eu estou aqui. Fala assim: por que você está escondido? Você está escondido por quê, Adão? O que está acontecendo? Deus já sabia que o homem havia pecado, Deus já sabia que o homem havia transgredido, mas o homem falho se esconde de Deus, o homem pecador se distancia de Deus. O homem, quando transgride a lei de Deus, ele quer se afastar de Deus, porque ele tem medo, ele teme a justiça divina. Mas Deus já sabia que o homem havia pecado, Deus já sabia o que ele tinha feito. Deus só queria que ele confessasse, que ele falasse com a própria boca o que havia acontecido. E aí Deus dá a sentença para a mulher, dá a sentença para o homem, dá a sentença para a serpente. Fala: olha, no versículo número 15: da descendência da mulher nascerá um que pisará na sua cabeça. Aleluia! E esse um que pisa na cabeça da serpente é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O verso de número 21: Deus fez roupas de peles
com as quais vestiu Adão e a sua mulher. O homem se afastou de Deus com medo, só que Deus amou o mundo, Deus amou o homem, e mesmo transgressor da lei de Deus, o Senhor foi lá. Onde é que você está, Adão? Onde você se escondeu, Adão? Por que você está escondido, Adão? O que você fez não mudou o meu amor, Adão. O meu amor é o mesmo, o meu amor é o mesmo, eu ainda te amo, Adão. Aleluia. E a gente vê que Deus providenciou ali para o homem e para a mulher vestes de peles. A gente já vê o sacrifício ali, apontando para o sacrifício perfeito de Cristo. Mais à frente, Gênesis capítulo de número 12, tem uma nação, um povo idólatra, adoradores de um Deus por nome de Marduk. E ali, Naor, as pessoas que ali viviam, Tera, o pai de Abrão, estava ali, vivendo naquela terra, servindo aos deuses, que tem olhos, mas não vê, mãos, mas não apalpam, olhos, não enxerga, ouvidos, mas não ouve, pés e não andam. E mesmo durante aquela idolatria, o pecado, a Bíblia diz, capítulo 12 de Gênesis, verso 1, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei, e farei de você uma grande nação, abençoarei e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O povo lá adorando Marduk, a idolatria lastrada no meio do povo. Só que a Bíblia diz em João 3,16: Deus amou. A ação de amar vai percorrendo toda a história até concretizar em Cristo Jesus. Todos na idolatria, e Deus fala: Abraão, ei Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, quero fazer de você uma grande nação. Através da sua descendência, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tem idolatria aqui, Senhor, tem. Estão adorando Marduk, estão adorando. E o Senhor vai deixar de amar? Não deixa. É tão interessante as coisas de Deus, né, irmãos? A gente vê às vezes uma família inundado na idolatria, inundado na feitiçaria. Um saudoso obreiro, não vou falar o nome dele aqui, mas ele congregou com a gente, hoje ele dorme no Senhor, mas foi um grande evangelizador, passava nas ruas dessa cidade evangelizando, às vezes sozinho, mesmo de idade. E quando ele contou o testemunho para mim, quando nós congregávamos ali no Pai das Nações, um pouquinho que ele contou da história dele para mim, onde veio da feitiçaria, veio de obra, praticava obras de macumbaria. E às vezes a gente olha e fala: mas como que pode? Deus não ama, não, irmãos. Pelo contrário, Deus amou, Deus ama e Deus continua amando. Ele entra lá no centro, Ele entra
entra no meio da macumbaria, ele entra no meio da idolatria, ele tira, ele arranca, ele salva, ele limpa, ele transforma, ele cura, ele liberta, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele entrega seu filho. Chama Abraão, vem Isaac, vem Jacó. Interessante é o Jacó, né, irmãos? Jacó é um enganador, enganou ali, influenciado junto com a mãe, enganou o pai, se passou pelo seu irmão Esaú, mentiu para o seu pai, enganador, mentiroso, passou por tudo aquilo. Mas no capítulo 28, o verso de número 10 de Gênesis, ele vai seguindo para Padã Arã, para a casa dos seus parentes, pega uma pedra, se deita ali naquele lugar, e ele sonhou um sonho. Ele viu uma escada que vinha do céu até na terra, e ali anjos desciam e subiam por ela. O verso 13: e eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão seu pai, o Deus de Isaque. A terra que você está deitado agora, eu vou dar para você e a sua descendência. Talvez Jacó, no meio da tua trajetória, pensou: eu não sou mais alvo do amor de Deus. Talvez Jacó pensou: agora eu estou sozinho. Talvez Jacó imaginou: Deus não vai querer estender as promessas do meu avô Abraão e do meu pai Isaque à minha pessoa, porque eu menti, porque eu enganei meu pai, estou fugindo da casa de meu pai para o meu irmão não me matar. Deus não vai me amar mais, Deus não vai me querer mais. Aí que Jacó se enganou, porque o amor de Deus, ele é independente das tuas ações. O amor de Deus vai transformando, ele te alcança, e quando ele te alcança, se você aceitar pela fé, ele vai transformando, vai libertando, vai purificando, vai transformando em uma nova criatura. E as promessas de Deus vêm, e a palavra de Deus vem, e a presença de Deus vem. Ele ali sozinho, achando que estava rejeitado, que não seria autor, que não seria recebedor das promessas, a Bíblia diz que o Senhor estava perto dele. No hebraico, El Shaddai, o Senhor está aqui. O grande El Shaddai, o grande Senhor, El Shaddai, o Senhor, estava perto de Jacó. Ei, Jacó, mas eu menti, Senhor, mas eu te amo, Jacó. Eu enganei meu pai, Senhor, mas eu te amo, Jacó. Você enganou, você mentiu, você fez isso até agora, mas de agora para frente eu vou começar a mudar a sua vida. Deus se encontrou com Moisés. O capítulo 3 de Êxodo, Moisés estava inchado, soberbo, achando que era o melhor do Egito, que ele poderia resolver todas as coisas com a força do seu braço, com a sua inteligência. Foi lá, matou o homem, o egípcio, escondeu na areia. Mas quando ele tenta vairar do pecado, o pecado é igual uma chaga maligna que gruda na gente, irmãos. E quando você peca, por mais que você tenta esconder, ele vem à tona. O pecado vem à tona e fala assim: mas tu vai fazer comigo o que você fez com o egípcio?
Tu vai me matar igual você matou aquele homem. Aí Moisés foge do Egito, assassino, um homem colérico, nervoso, sabichão, que graças a Deus não tem isso, né, irmão? Eu sei de tudo, eu sou tal, eu resolvo. Confia na sua inteligência, no seu conhecimento, para tentar resolver uma questão que não era humana, mas era divina, e acabou se estropiando. Mas lá no deserto, capítulo 3, o verso de número 3, ele viu a sarça ardia, mas não se consumia. O verso 4, quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Tu estás se escondendo, né, Moisés? Tu achou que podia resolver com a sua sabedoria, com a força do seu braço? Tu achou que matando ia resolver da sua forma colérica, nervosa, bruta? Está escondido, Moisés. Mas eu te vejo e te chamo pelo teu nome, Moisés. Tu estás escondido, mas eu te conheço. Tu estás correndo, mas eu te conheço. Tu quer apagar o passado, mas eu te conheço. Tu quer esquecer o que você fez, mas todos os dias à noite vem na tua mente, matutando na tua mente o pecado que tu praticou, mas eu te conheço. Sabe por que eu te conheço? Porque eu te amo. Ouvi o clamor do meu povo e vou te enviar para livrar o meu povo das mãos dos egípcios. O amor de Deus vai nos alcançando no decorrer da história. Josué capítulo 1, verso 5, no livro dos históricos, a presença de Deus está relacionada com o amor de Deus. Quando Josué ali sozinho, chorando de luto por causa da morte de Moisés, o Senhor aparece para ele e disse: assim como estive com Moisés, estarei com você, não o deixarei, nem te abandonarei. Aleluia. Tu estás com medo, Josué. Tu estás atônito, temeroso pelo que há de vir, mas eu sou dono do futuro. Eu estou com você, Josué. Se aquieta, eu te amo. Nos livros proféticos, a Bíblia vai dizer em Isaías 53, acerca do servo sofredor Isaías, profetizando, o verso de número 5, vai falando: quem deu crédito à nossa pregação, olhava, não via formosura, era desprezado, homens de dores. Verso 4, tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Muitos anos depois, João vai escrever as palavras de Jesus,
Jesus dizendo a Nicodemos: Deus amou, ação contínua, completa no passado, perfeita, durante toda a história. Jesus falando para Nicodemos: Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus falando ali para ele no presente de algo que iria acontecer, mas lá no passado Isaías já estava profetizando: Ele foi moído por causa das nossas transgressões, Ele foi transpassado, ferido por causa das nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Deus amou, Deus ama e Deus continua amando a minha, a tua vida. Deus te ama, Deus quer te salvar, Deus quer te salvar. Escute a voz de Deus nessa noite. Deus amou. Mas nós não somos bons, irmãos. Somos pecadores. É fácil amar quem ama a gente. É fácil amar quem faz o bem para a gente. Mas olha o que diz lá em Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem, destituídos estão da glória de Deus. O mesmo livro de Romanos capítulo 5 verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e por um homem veio a morte. Assim a morte passou para toda a humanidade, porque todos pecaram. Somos pecadores, irmãos. Pecamos no falar, no ouvir, no olhar. Transgredimos a lei de Deus nas ações, as nossas palavras, nossas atitudes. Mas o verso 8 do capítulo 5 de Romanos: Deus prova. Esse é o amor de Deus. Amor sacrificial, não é amor de palavra, não é amor de blá blá blá, não, irmãos. Não é amor de lero-lero, não. Não é amor emocional, de emoções, não. É um amor sacrificial e unilateral. Ainda que pecamos, a Bíblia diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. Preste atenção nisso, irmãos. Sendo nós ainda pecadores, Deus prova o seu amor. Tu pecou, mas Deus ama. Tu falhou, mas Deus ama. Tu errou o alvo, mas Deus ama. Tu errou o caminho, mas Deus ama. Tu fez algo errado, mas Deus ama. Deus ama, Deus ama, Deus ama, Deus ama, Deus ama. O amor de Deus te alcança. O amor de Deus te alcança. 1 João capítulo 4, o verso 19, melhor dizendo, o verso 10 primeiro. A carta de 1 João, o capítulo 4 e o verso 10. Nós amamos
Nisso consiste o amor, em que nós, verso 10, em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E o verso 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Você ama Deus, mas Ele te amou primeiro. Você ama Deus, mas Ele te amou primeiro. Isso é presente de Deus, irmãos. Isso é a graça de Deus na nossa vida. Isso é Deus trabalhando em toda a história para salvar o homem. Efésios capítulo de número 2 e o verso de número 8, a palavra de Deus vai nos dizer: pela graça vocês são salvos mediante a fé, isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, não de obras para que ninguém se glorie. Somos salvos pela graça, e isso é presente de Deus. Deus olhou para mim e para você, afundado no pecado, caminhando para o inferno, mas ainda que éramos pecadores, Deus nos amou de tal maneira que Ele entrega o seu Filho para morrer em meu e no teu lugar. Ele dá de presente, Ele deu Jesus. Ele deu Jesus para morrer no teu lugar. Ele deu Jesus para padecer no teu lugar. Ele deu Jesus para sofrer no teu lugar. É por isso que Paulo, falando a Timóteo na primeira carta, na segunda carta, melhor dizendo, de Timóteo, no capítulo de número 1, o verso de número 9, vai nos dizer a palavra de Deus da seguinte maneira: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça com que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, manifestada, verso 10, agora pelo aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Aleluia! Quem crê recebe graça, quem crê recebe graça, quem crê recebe graça, perdão dos pecados, recebe Jesus, a salvação da humanidade. Esse presente é o amor de Deus, é o sacrifício. Foi um presente, irmãos, mas Deus teve que perder. Foi um presente, mas Deus teve que sofrer. Deus teve que ter uma perda. Olha o que Pedro fala na sua carta, primeira carta, no capítulo número 1, verso 18. Estou pregando bem devagarinho para você me acompanhar, irmãos. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis,
como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram. Verso 19: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Senhor, talvez você esteja nesse culto dizendo: eu pequei, eu errei o alvo, eu menti, fui imoral, fiz algo que desagradou o seu nome, desagradou o Senhor. Mas a Bíblia diz: quando ainda éramos pecadores, Ele prova o seu amor. Como Ele prova o seu amor? Pelo precioso sangue de Cristo. Ele não tem defeito, pastor Valdir. Ele não tem falha, pastor Tiago. Presbítero Charles, ele não tem mancha. Quem tem mancha somos nós. Quem tem falha somos nós. Quem tem defeito somos nós. Mas o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Estás sentindo o amor de Deus nessa noite sobre a tua vida? Ele matou com a Estás sentindo o amor de Deus sobre a tua vida, que te alcançou no lamaçal do pecado e te disse: tu és meu, tu és minha, tu és meu filho, tu és a minha filha. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. O Senhor te alcançou. Tu estás sentindo este amor? Quando eu fico pensando, irmãos, às vezes eu até comento com o pastor Alessandro: quem era eu, matuto da roça, lá na chácara, lá no meio do mato, lá no fundão das chácaras, condomínio Bela Vista, acima da ponte do Baixote, era ponte de madeira ainda, quando chovia nós não podia nem vir na escola aqui do Jandaia, porque passava água por cima. Minha avó alcoólatra, mentir, irmãos, mais do que eu acho que até o diabo duvidava das mentiras dela. Passava Birigui inteiro para trás. Uma família envolvida com drogas, prostituição, bebidas, vícios. Não tinha esperança, expectativa de nada. Aí o irmão Benedito, que morava lá na chácara, esse me chama de Martim, meu nome é Júnior Martim. Fala: Martim, vamos para a igreja? Eu falei: vamos. E fui para a igreja, e gostei, comecei a vir um culto, vem outro. E um dia as crianças estavam cantando um hino que dizia: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém, porque o Espírito Santo se move em você. Levantei as minhas mãos ao céu, aceitei a Jesus. E aquele moço, aquele adolescente que diziam: isso daí não vai dar em nada, isso daí vai ser um maconheiro, um drogado.
Isso daí rapidinho vai se envolver com coisa errada, vai parar na cadeia, vai morrer. Mas Deus, o amor de Deus, lá no meio do mato, lá na última chácara do condomínio Bela Vista, o Senhor olhou e disse: tu és meu, eu te amo. Vem Júnior, vem Júnior, vem Júnior. Aceitei a Jesus, fui congregando, dando glória a Deus. Eu passava, comecei a fazer o curso teológico, os irmãos, era ali na escola Isabel Branco. Alguns irmãos são daquela época, 2003, se eu não me engano, 2002. Eu passava aqui na frente da sede, era campo de Araçatuba ainda. Eu dizia, eu olhava assim: um dia eu vou pregar nessa igreja. Passava aqui na frente, eu dizia: pastor Júlio, um dia eu vou pregar nessa igreja. Era o meu sonho pregar aqui na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na rua das Acácias 258. E hoje eu estou aqui, irmãos, congregando com vocês. A minha vozinha já dorme no Senhor, mas se ela estivesse aqui, ela estava muito orgulhosa, porque o amor de Deus me alcançou. Tu estás sentindo o amor de Deus sobre a tua vida? Tu estás sentindo o amor de Deus que te alcançou quando você ainda bebia, quando você ainda fumava, quando você ainda se drogava, quando você ainda estava numa vida de prostituição, de imoralidade, mas o Senhor te chamou, você está aqui, Deus te deu uma família, Deus te deu um lar, uma casa, uma igreja, um pastor para te pastorear. Tu estás no meio do santo, caminhando para o céu, tu estás sentindo o amor de Deus. Tito capítulo 3, e vamos encerrar. Tito capítulo 3 e o verso 3. Deus amou. Nós não merecemos porque somos pecadores, mas pela sua graça Ele nos amou. Tito capítulo 3 e o verso 3. Pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravo de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade, em inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Verso 4. Mas quando Deus se manifestou, a bondade de Deus nosso Salvador e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Verso 8: fiel é esta palavra.
bondade de Deus, pela sua misericórdia, te salvou. Pela palavra do Senhor, profetizo, irmãos, a bondade de Deus vai entrar lá na tua casa, vai entrar lá na tua família, na vida dos teus, e o Espírito de Deus que lava e limpa e regenera o homem vai começar a transformar dentro da tua casa. Deus está alcançando o filho agora. Ele alcança o neto, ele alcança o sobrinho, ele alcança o esposo, a esposa, os teus, ele está alcançando. O amor de Deus vai alcançar, o amor de Deus vai lá, o amor de Deus vai transformar a vida daquele que você está orando. Fiel é esta. Vou concluir, irmãos. Amor é o ato completo de Deus. Crer é ação presente e contínua. Nós cremos e temos que continuar crendo todos os dias. Jesus me converte. Jesus me converte. Jesus, eu te aceito. Jesus, tu és o meu Salvador. Jesus, já entreguei a minha vida para o Senhor, mas eu continuo entregando, quero servir, quero te servir. Creia, para que não pereça e tenha a vida eterna. É o resultado condicionado ao que crer. Ou seja, o amor está garantido. Deus garantiu, irmãos. Deus amou e ponto final. Mas pastor, tu não conhece, o cabra é ruim, o cabra tem pacto com o bicho. Deus amou, pronto e acabou. Pastor, tu não conhece, aquilo lá é um salafrário, passa todo mundo para trás. Deus amou e ponto. É o ato completo de Deus, é a ação completa de Deus. Deus amou. Crer, Ele garante o amor. A vida eterna está sendo oferecida para que tenham a vida eterna. Agora a resposta é nossa. Você vai crer e aceitar o amor de Deus, ou você vai negar? Porque se você negar, a Bíblia é bem clara: aquele que não crê já está condenado. Mas quem crê, fiel é esta palavra. Deus vai te alcançar com o seu amor. Deus abençoe. Este é o ano da ação, pregamos a salvação. Acolhemos com amor, integramos.